Oi, gente! Eu tô fazendo esse vídeo porque é bastante recorrente nos meus atendimentos um tema que se repete muito. Quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu maior medo, é praticamente unânime as pessoas me dizerem que é o medo da solidão. E aí eu tava pensando um pouco nisso, né? Sobre essa questão da solidão. O que é a solidão? E isso me remeteu a uma frase do Barley Crave em que ele fala que quando a pessoa tem medo de alguma coisa, é porque ela já está vivendo isso. A gente não tem medo de algo que já não está em nós, é impossível. A gente só tem medo de algo que a gente está vivendo. E quando ele falou isso, pelo menos pra mim, caiu uma ficha, assim, que eu falei, caramba, é verdade, né? Eu comecei a pensar na minha vida, nas minhas questões e vi que, de fato, os medos que eu tinha eram coisas que eu estava vivendo de alguma forma, consciente ou inconscientemente. E quando a gente tem medo da solidão é porque a gente já está sozinho. Na verdade, a gente tem uma ilusão de que está sozinho, porque é impossível a gente estar sozinho. Quem me conhece há um certo tempo sabe que a minha abordagem é espiritualista, que eu tenho um foco no meu trabalho espiritualista. Eu não tenho uma religião, mas tenho um foco espiritualista. Eu gosto de falar sobre outras dimensões, sobre espiritualidade. E na minha concepção, a meu ver, todos nós estamos conectados, a gente vem de uma mesma fonte. Então, aqui na terceira dimensão, a gente tem a ilusão egóica de que nós somos seres individuais. Mas na minha percepção, isso é um engano, é uma ilusão, porque todos nós estamos conectados de alguma forma. Por isso que eu falo muito que quando a gente prejudica alguém, a gente age através do ego para prejudicar alguém, no fundo a gente está prejudicando a gente mesmo, porque aquela pessoa não deixa de estar em mim também. Sei que esse papo é um pouco filosófico demais, mas de uma maneira geral, pensando de uma forma prática, é como se fazer o bem para o outro, de certa forma, é fazer o bem para mim mesmo, né? E fazer o mal para o outro é fazer o mal para mim mesmo. Nesse sentido, é impossível a gente estar sozinho, porque a gente está conectado com o todo. Quando a gente se sente sozinho, é porque essa conexão ela foi desfeita. Então é um momento de doença nossa, é um momento de adormecimento, né? Porque quando a gente está desperto, tá conectado com a nossa essência crística, com a nossa verdadeira consciência, com a nossa essência, a gente se sente conectado com o todo. E quando a gente está conectado com o todo, a sensação de solidão é impossível, né? Então, resumindo, seria como se quando a gente está sozinho, a gente está desconectado desse todo. E a maioria de nós, por conta da correria do dia a dia, trabalho, compromissos, responsabilidades, contas para pagar, as pessoas ficam muito abiloladas, né? Fica muito perdida ali naquele caos cotidiano e são poucas as pessoas que se propõem a parar um pouco aquele ritmo, a centralizar, fechar os olhos, fazer uma meditação, respirar pelo diafragma, se conectar com o seu verdadeiro eu. Né? Muitas vezes a própria correria do dia a dia, a gente fica tão perdido nisso que a gente não acha tempo para fazer essa reconexão. E é justamente nessa reconexão que a gente se liga com a fonte de tudo que é. E o que é essa reconexão? Estou falando da meditação, né? A meditação é aquele momento em que você consegue transcender a sua mente, em que você se desconecta da mente, a mente continua sendo um instrumento, mas ela não está mais dominando o seu ser. Você consegue transcender a mente, transcender o ego, aquietar o seu ego para entrar em contato com o seu verdadeiro ser. E quando você está conectado com o seu verdadeiro ser, você não se preocupa com protocolos, você não se preocupa com regras sociais, com engessamentos, enquadramentos sociais, você simplesmente é. Você simplesmente se conecta com algo muito maior. E nesse momento de reconexão, a vida ganha um outro sentido. Você começa a ver a realidade sob uma outra perspectiva, uma outra ótica, uma outra consciência. Analogamente, é como uma pessoa, por exemplo, que está debaixo de uma árvore, que está sentada sob a sombra da árvore, né? E essa pessoa ela tem uma perspectiva da realidade. Se ela subir um pouquinho nessa árvore, ela vai ter outra perspectiva. Se ela subir mais, se ela for para o topo, ela vai ver coisas que ela não estava vendo quando ela estava lá embaixo.
é uma questão de perspectiva, né? O nosso olhar, ele vai alcançar até onde a nossa consciência vai. Então, quanto mais estreita é a consciência de alguém, menos essa pessoa enxerga. Quanto mais ampla, mais a pessoa enxerga. E o que traz essa ampliação da consciência é justamente a capacidade que a gente tem de transcender o ego. E aí parece uma pegadinha da natureza, assim, de certa forma, porque a gente pensa assim, nossa, por que a gente nasce com um ego se é justamente isso que a gente tem que transcender? E teve uma vez que eu tive um contato espiritual, e nesse contato eu recebi uma mensagem de que, na verdade, o ego, analogamente, seria como se fosse um aparelho de musculação. Né? Quando você está na academia para hipertrofiar um músculo, quanto mais pesada é a carga, mais o músculo hipertrofia. Né? E quanto mais dificuldades a gente tem no nosso ego, quanto mais coisas, mais limitações a gente tem que transcender, mais coisas a gente tem que superar para conseguir acessar a nossa essência. Então aqui na terceira dimensão, é como se o nosso objetivo mesmo fosse transcender essas limitações que o ego coloca, medos, insegurança, ciúme, sentimento de posse, raiva. Basta ser humano para sentir isso, né? E é justamente através dessas limitações que a gente tem que aprender a transcender essas limitações, se desconectar da raiva, desconectar dos ciúmes, do medo, do sentimento de posse, ódio, enfim, todo o nosso lado sombra, para poder se conectar com a nossa essência. Então é um treino, mas a nossa essência, a meu ver, na minha percepção, pelo que eu entendo como essência, a nossa essência ela é pura luz, mas a maioria de nós está perdido ali no lado sombrio do ego. Né? E o nosso ego ele é uma ferramenta fundamental para a gente viver nessa dimensão. Sem o ego a gente não consegue existir aqui. Porém, é preciso transcendê-lo para a gente poder entrar em contato com o nosso ser. E quando a gente entra em contato com o nosso ser, que é aquilo que a gente realmente é a nossa essência mais profunda, não tem como sentir solidão. Porque aí você sente que você está conectado com o todo. Você olha para outra pessoa e você vê a outra pessoa ali sofrendo, cheia de limitações, de medos, de crenças negativas. E você é capaz de olhar para aquela pessoa com compaixão, de entender que ela está vivendo daquele jeito porque é aquilo que a consciência dela permite. Você é capaz, e isso é muito difícil, foi muito difícil eu entender isso, acho que depois de muita meditação, muita terapia, hoje eu consigo entender. Você é capaz de ver um assassino e não julgar. Você é capaz de olhar para aquela pessoa com olhos de amor e falar aquilo era o melhor que aquela pessoa podia ter feito. Eu não estou justificando, eu não estou falando que aquela pessoa está certa, não é isso que eu estou dizendo, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que quando a gente amplia a nossa consciência, até aquilo que antes o nosso ego considerava feio, errado, sujo, até aquilo que o nosso ego julgava, a gente consegue transcender, porque a gente consegue ver aquela situação com olhos de amor, com olhos de compaixão. A gente consegue ver Deus até onde parece que Deus não existe. Porque quando a gente olha as coisas com os olhos do ego, a gente tem a impressão muitas vezes que Deus não existe, né? A gente fala, tanta violência, tanta guerra, tanta coisa errada, acho que Deus não existe. Pelo contrário, Deus se manifesta também ali na dualidade. É que muitas vezes o nosso ego, ele coloca tantos filtros na nossa visão, nos deixa tão preconceituosos, tão cheio de limitações, que a gente não consegue ver a divindade. E a gente tende a julgar, a condenar, a criticar pessoas. Fulano é o filho da mãe, porque fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, nossa, fulano roubou não sei quem. Eu não estou dizendo que as pessoas que cometem esses erros que elas estão certas, mas elas também estão nessa dimensão para desenvolver a consciência delas, elas também estão no estado de aprendizado. Né? E é isso que a gente pode fazer por essas pessoas, não é endossar esse comportamento agressivo, mas é entender que elas estão doentes e que elas não são isso, elas estão assim. É como o Arli Cravo sempre fala, que nós estamos em estado de praga biológica, né? Nós estamos em estado de guerra, mas a nossa verdadeira vocação é pro afeto generoso. Né? Essa é a nossa verdadeira vocação. Todos nós, em essência, somos amor, somos luz, mas quando estamos focados no ego, estamos doentes. Então a gente fica agressivo, fica bélico, competitivo, sarcástico, vê outra pessoa que tem um carro melhor que o seu, fica com inveja, quer competir, tem posse, tem ciúme.
Gente, tudo isso é um delírio do ego. E o ego é muito engraçado, porque quando a gente começa a ver essas coisas de cima, chega a ser até meio... Fala, nossa, de cima que eu falo, quando a gente amplia a nossa consciência, né? Quando a gente começa a meditar e você começa a ver como o ego é ridículo, você começa a se achar engraçado. Quantas vezes você teve ciúmes por besteira, né? Quantas vezes você projetou sua raiva nos outros? Quantas vezes você odiou pessoas que também estavam em estado de aprendizado, assim como você? Quantas vezes você quis se vingar de pessoas que não tinha motivo para isso? Mas aí quando a gente está focado no ego, a gente muitas vezes está focado na raiva, no ódio, nesse sentimento bélico de competição, de vingança. Isso faz parte do nosso aprendizado. Eu não estou falando que todo mundo agora tem que virar santo, né? Tem gente que fala isso. Ah, Gisela, você fica falando para rezar para os outros? Eu não sou santa. Se você é santa, tudo bem, mas gente, eu não sou santa de jeito nenhum, eu tô aqui no mundo como vocês, também tô aprendendo, também tive que dar vários tropeços para desenvolver certas percepções, entendeu? Não tô falando que eu sou santa de jeito nenhum, tô dando a minha sugestão, a minha visão e compartilhando aquilo que eu aprendi até hoje, porque eu também já cheguei a julgar pessoas muitas e muitas vezes, claro, eu também tenho ego, né? E cheguei a achar, nossa, que absurdo que fulano fez, e ficar indignado e com raiva. Mas eu acho que conforme a gente vai meditando e ampliando a nossa consciência, a gente vai entendendo que está tudo certo como está. E que por incrível que pareça, aquela pessoa fez o melhor que ela podia. Né? Mesmo que ela saiba que o que ela tenha feito, ela pode até ter a informação de que aquilo que ela fez é errado. Mas se ela fez é porque ela não tem consciência. A informação é diferente de consciência. Né? Não é porque a pessoa sabe que uma coisa é errada que ela tem consciência que ela não pode fazer aquilo. Então é a consciência que faz toda a diferença. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Se você tem raiva de alguém, se você tem ciúmes de alguém, tem inveja, ou se você sente que alguém tem inveja de você, em vez de querer entrar na guerra, pegar armas e brigar, seja subversivo, ame, né? Envie luz para essa pessoa, envie amor. E quando você começa a desenvolver essa consciência, você entende que você está conectado com o todo. Que você pode estar sozinho na sua casa e que ao mesmo tempo você está com o todo. Porque você está conectado. Você pode tomar um café numa livraria, por exemplo, sozinho, mas você está bem, você está feliz, porque você se sente conectado com algo maior. Quando a gente tem medo da solidão, é porque de alguma forma a gente está desconectado desse algo maior. A gente está desconectado da nossa essência. E a solidão, ela independe da quantidade de pessoas que tem ao seu redor. Você pode estar cheio de gente e continuar se sentindo sozinho, né? É justamente essa mudança de consciência, essa mudança de percepção que vai fazer com que você se sinta conectado com o todo, com que você se sinta parte do todo, com que você olhe para o outro com olhos de amor, com olhos de compaixão, com que você entenda que aquela pessoa, assim como você, ela também está nesse plano para aprender, para se desenvolver, para ampliar a consciência. Então, sempre que você for apontar o dedo para alguém, para julgar, para condenar, para criticar, procura olhar para essa pessoa como se ela fosse uma criancinha que também está aprendendo, né? Você vai xingar uma criancinha porque ela não aprendeu a andar com 1 ano de idade? Não, né? É uma questão de bom senso, né? As pessoas também, muitas vezes elas estão ainda num grau de consciência que não permite que elas percebam coisas que você muitas vezes já percebeu. E quantas pessoas também podem olhar para você e já terem percebido coisas que você não percebeu e olham para você com compaixão, com compreensão, gostam de te ensinar, de te passar uma luz, de te passar um amor. Então a melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros, principalmente pelas pessoas com quem a gente tem baixo grau de afinidade, é enviar essa luz. Como diria o Ali, a distância, né? Não precisa ter um convívio indigno, um convívio que vai te violentar, que vai te fazer mal, que vai sugar a sua energia. Não, você pode fazer isso à distância. Faz uma oração, envia uma luz, envia uma bênção para aquela pessoa que você já está fazendo muito por ela e principalmente por você mesmo. Bom, gente, é isso. Um grande beijo. Namastê.